tocar com você, torcedor e torcedora do Tricolor, sobre essa partida do Bahia contra o Red Bull Bragantino, gente, partida em que o Bahia precisa vencer, gente. É vencer ou vencer. Não tem outra alternativa. Não dá. É inconcebível que o Bahia não vença este jogo contra o Red Bull. Por quê? Dentre outras coisas, porque essa rodada não é como a última. Vamos lembrar, não na última rodada, mas na outra, o Bahia vencera o América. América é aquela equipe que todo mundo ganha, né? E o Bahia também ganhou do América. Não foi fácil, né? Mas ganhou, né? Na rodada, na última rodada, contudo, o Bahia perdeu, né? E aí, na rodada anterior, o Bahia perdeu, mas os seus principais adversários ali na luta contra o rebaixamento não mandaram muito bem. Com exceção do Goiás, que tiveram uma vitória, né? Que teve uma vitória, o Goiás teve uma vitória, ganhou o seu jogo. E também com exceção do Vasco, que não venceu, mas pelo menos não perdeu, conseguiu empate justamente contra o próprio Red Bull Bragantino na rodada anterior. Então, de certa forma, todos os outros perderam, né? De certa forma, o Bahia teve sorte na rodada anterior, porque mesmo perdendo, as equipes que estavam ali à sua volta também se deram mal, com exceção do Goiás, e de certa forma o Vasco, né? Mas a gente não pode nem colocar o Vasco como uma equipe que teve um bom resultado, porque o Vasco, né, apenas empatou, mas somou um ponto. O Goiás somou 3, enquanto o Bahia não somou nenhum. Os outros perderam. Nesta rodada, gente, a coisa pode ser diferente para o Bahia. O Bahia precisa vencer também porque os seus adversários, né, por uma vaguinha a Série B, podem perfeitamente entrar em campo e conseguirem vitórias, né, e não derrotas, né. Então vamos lá. O Curitiba, que está com 14 pontos, né, vai enfrentar o Flamengo dentro de casa. É um jogo dificílimo para o Coxa. Contra o Flamengo está todo aí arremendado, todo complicado, emocionalmente está bem abalado. E o Coxa vai jogar nos seus domínios. O Coxa vem de 3 derrotas. Mas o Coxa não está jogando tão mal, gente. Pode perfeitamente conseguir um resultado aí dentro de casa. O Santos vai receber o Grêmio. O Grêmio também pode vir abalado em virtude do resultado que teve contra o Flamengo pela Copa do Brasil, né? O Santos não é hoje nem um pouco uma equipe confiável, mas é uma equipe que vem com investimento, vem com reforços, de repente pode reagir e a reação pode começar justamente nesse jogo contra a equipe do Grêmio, né? Goiás também vai ter um compromisso muito difícil, que é o Furacão nos seus domínios. Contudo, o Goiás não está jogando mal, longe disso. O Goiás é uma equipe que tem apresentado uma reação não somente em termos de resultado, mas também em termos de desempenho, né? O Esmeraldino vem jogando bem e pode perfeitamente conseguir uma vitória nos seus domínios, mesmo contra a equipe do Furacão. E por fim, o Vasco. O Vasco vai receber o Galo. O Galo hoje é uma equipe completamente, né, esquisita, enquanto o Vasco está reagindo muito. O Vasco hoje tem um bom técnico. O Vasco tem se acertado e pode perfeitamente vencer. Na minha opinião, é favorito para vencer o Galo no jogo que vai acontecer no Maracanã neste domingo. Ou seja, o Bahia precisa ganhar. Precisa, sim ou sim, ganhar a sua partida contra o Massa Bruta. Olhando aqui a equipe provável que o Bahia vai levar a campo, ela deverá ser formada pelo Marcos Felipe, evidentemente, né? Pelo Gilberto, o Canu, o Vitor Hugo e o Camilo Cândido fechando ali a primeira linha, né? O Rezende e o Tassiano devem ser os dois volantes, evidentemente. Para essa linha, né? Para tentar proteger essa primeira linha, tentar também acionar um pouco de jogo ali, principalmente com o Tassiano, mas os dois, né? Podem fazer esse trabalho aí. Para essa linha de frente que tem o Ademir abrindo a linha, o Cauli e o Ratão, né, fechando a linha de 3 ali no meio de campo. À frente, um pouco mais à frente, o Everaldo, o camisa 9 do Tricolor da Boa Terra, né? Meus amigos, olha para esse time do Bahia. Vamos olhar com carinho para esse time do Bahia. Você pode estar tão irritado com a sua equipe que pode eventualmente achar que esses caras não jogam bola. É um equívoco, na minha opinião, da sua parte, um equívoco que é permeado, na verdade, pelas emoções, pela proximidade, né? Pelo fato de você ser um torcedor do Bahia. Evidentemente que a instituição torcedor de futebol analisa muito as coisas com subjetividade, às vezes com coração, com fígado, né? Em alguns momentos também com muita objetividade, mas na maior parte das vezes com coração, com fígado, né? Com as emoções. E é muito normal também aqui no futebol brasileiro, quando a minha equipe não está jogando bem,
eu, em geral, culpar o elenco. Eu sempre falo, a equipe precisa de reforços, esses caras não jogam nada, e a gente alivia, passa pano para o técnico. Nos esquecendo que cabe ao técnico, sim, tirar o melhor do seu elenco. E aí a gente precisa lembrar que o Renato Paiva não tem sido esse técnico para tirar o melhor dos seus jogadores. Porque esse time do Bahia é muito bom, gente. Não é um time ruim, gente. Camilo Cândido, poucos têm um lateral como esse jogador, né? Vitor Hugo, a primeira linha aí, o Vitor Hugo, jogador muito bom no jogo aéreo, tem o Canu também, tem o Gilberto, que é um lateral que cairia muito bem em qualquer outra equipe aqui do futebol brasileiro, né? Que também está disputando ali, lá na parte de cima da tabela. Os dois volantes são volantes que têm qualidade, né? O Ademir é um jogador que eu pego um pouco no pé dele, acho que é um jogador de muito altos e baixos, um jogador que, enfim, precisa ser muito mais efetivo nas finalizações e também na decisão final, mas enfim, é um jogador que muitas equipes gostariam de ter no seu elenco, né? O Cauli, que é um craque, tá jogando muita bola, o Ratão, que se encaixou muito bem nessa equipe, né? Pode ser um jogador muito importante para o Bahia na temporada, e o Everaldo, que é aquele centroavante que alguns questionam, então, de repente aí é um ponto mais fraco do Bahia, mas é um cara que tá ali para fazer gol. Se a equipe construir muito bem o jogo, pode perfeitamente ter no Everaldo um goleador, né? Tá devendo, evidentemente, mas vamos combinar que não é necessariamente por causa dele que o Bahia não tá conseguindo grandes resultados, né? Esse time é bom, gente. Esse time não pode ficar na zona do rebaixamento. É uma vergonha. Não pode. Para tanto, precisa reagir. E a reação precisa acontecer nessa partida que é a 20ª temporada do campeonato, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro e, portanto, a rodada que inaugura o segundo turno. Até simbolicamente importante essa vitória do Tricolor, porque o Bahia estaria começando o segundo turno com um resultado positivo. E mais, não pode perder ponto nos seus domínios, gente. Os próximos jogos são complicados. Vamos combinar que o Bahia teve a América aí, dentro de casa, na penúltima rodada, né? Quando precisou sair para jogar fora, ok, mas antes disso jogou em casa contra o América. Então o Bahia, em teoria, não tá com uma tabela tão complicada. Essa tabela vai se complicar depois. Então o Bahia precisa, evidentemente, da vitória nessa rodada, porque os seus, né, concorrentes ali a uma vaguinha à Série B podem colocar pressão. Veja, o Coxa tá com 14 pontos, né? O Bahia neste momento tem 18. Se o Coxa ganha e o Bahia não ganha, se o Bahia, por exemplo, perde esse jogo, o Coxa pode ficar a 1 ponto do Bahia. Olha a pressão, né? Se de repente o Santos ganha, o Santos vai embora. O Santos sobe ali, vai... porque na verdade o Bahia hoje tem a mesma pontuação do Santos. De tal sorte que se o Bahia perde e o Santos empata, o Santos faz o Bahia novamente voltar à zona do rebaixamento. Se o Santos ganha e o Bahia empata, a mesma coisa. Se o Santos ganha e o Bahia perde, meu Deus, uma tragédia, né? O Goiás pode perfeitamente vencer novamente e se afastar aí do Tricolor, né? O Bahia, se não vencer, se empatar e ir a 19 pontos, e o Goiás ganhar, o Goiás vai a 25 pontos, gente. O Goiás vai ficar 6 pontos à frente do Tricolor, né? O Vasco da Gama tem 13 pontos. Se o Vascão ganha, e para mim é favorito para ganhar, como eu já falei aqui, vai a 16 pontos, né? Então, 16 pontos. Se o Bahia empata, o Bahia vai a 19. Então, são 3 pontos aí. Vamos combinar que o Vasco da Gama hoje está com muito mais perfil de equipe que pode ser salvado que o Bahia. E o outro jogo do Bahia vai ser justamente contra quem? Contra o Vascão, né? Vai jogar contra o Vasco aí um pouco mais à frente e um confronto direto, né, de duas equipes que neste momento o Vasco tá com um perfil assim muito mais confiável do que essa equipe do Renato Paiva, né? Porque a diferença, na verdade, é o técnico, na minha opinião, o técnico faz diferença ali no banco de reservas do Vasco da Gama. Então o Bahia precisa ganhar, tem condição de ganhar. O Massa Bruta é uma equipe realmente muito boa, mas é uma equipe que tem tido ali de resultados ruins ultimamente, resultados que não são legais, que tem abalado bastante a confiança dos seus jogadores. Claramente que o técnico Caixinha vai com o melhor que ele tem, mas o problema é a mentalidade da equipe, né? Após alguns resultados aí adversos, claramente essa equipe parece que está sentindo, né? Não parece estar com a mesma confiança que apresentava algumas 3, 4 rodadas antes desse confronto contra o Tricolor. Portanto, é uma grande oportunidade para o Bahia na rodada, precisa vencer na rodada, de qualquer jeito, porque os seus adversários podem jogar pressão ali, a pontuação do Bahia que é muito pequena, né? Além disso, precisa vencer também porque o Bahia tem 4 vitórias na competição, gente. Isso é vergonhoso. A campanha do Bahia, com todos esses investimentos aí da SAF, é uma campanha vergonhosa. A SAF investiu muito aí
Só que mantém esse Renato Paiva aí, que é um cara que até agora não está conseguindo fazer um trabalho legal. Esperamos que consiga, esperamos que também ele consiga fazer, ter uma jornada feliz, né? E a partir de agora comande muito bem o Bahia, entregue muitos resultados para o Bahia. Até agora não conseguiu, mas vamos torcer para que isso aconteça também. Torcer para que o Renato Paiva faça um bom trabalho neste momento é também torcer para que o Bahia se dê bem, né? Então, se você não curte o Renato Paiva, se você odeia o Renato Paiva, o mais importante agora é torcer para que ele também faça um grande trabalho, porque isso significa que o Bahia possa se dar muito bem e se recuperar no Brasileirão, tá bom, gente? Então o Bahia precisa ganhar de qualquer jeito, não tem outro resultado. Empate é um resultado enganoso, né? Precisa de qualquer jeito vencer essa partida. Então a mentalidade tem que ser essa, mentalidade vencedora, ir para campo para vencer. Agora, quando, sabe, gente, se tornar protagonista em campo não significa jogar de qualquer jeito, de uma maneira maluca, né? Se jogar ao campo de ataque do adversário, deixando muitos espaços. Por quê? Porque essa equipe do Massa Bruta usa muito bem os espaços deixados pelo seu adversário para confeccionar os seus gols. Então o Bahia não pode deixar esses espaços, tem que ter um pouco de equilíbrio. E aí é complicado, né? Porque 8 ou 80 as equipes do Renato Paiva. Em geral, é muito mais 8 do que 80, né? Então precisa ter um pouco de inteligência, precisa ser protagonista. Ser protagonista não significa o tempo inteiro ficar com a bola, pode jogar muitas vezes sem ela. Ser protagonista precisa, sobretudo, trabalhar muito bem sem a bola. Algo que essa equipe do Renato não tem conseguido com muita eficiência nessa temporada. Tá bom, gente? É isso.